Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Sellers Cast. Nós estamos aqui na segunda temporada. Aqui é o terceiro episódio da segunda temporada, nosso 25º episódio. Estamos chegando aí a um marco já importante aqui dentro do nosso canal do YouTube, do Spotify. Então, para quem nunca chegou aqui, está chegando aqui no primeiro episódio, me chamo César Duro, sou CEO e founder da Sellers, né? O nosso intuito aqui com o Sellers Cast é trazer uma discussão de alto nível. A gente traz sempre grandes profissionais com grandes trajetórias que vão contribuir para a gente falar de um aspecto de vendas muito mais técnico, trazendo uma visão muito mais sistêmica para essas operações, principalmente para quem atua no mundo de bens de consumo de alto giro. Bom, dando os primeiros recados paroquiais aí, né, para quem tá aí no YouTube, cara, toca aí, se inscreve no canal, né, curte. Se não gostar também, pode dar o dislike ali, não tem problema nenhum. Né? Agora, se puder fazer um comentário, ir lá escrever, mandar dúvida, fazer sugestão, a gente fica bem feliz em poder estar acompanhando isso, porque isso também ajuda a gente a melhorar para os próximos, beleza? E para quem está aí nos demais canais do streaming, como Spotify, Google e Apple Podcast e Deezer, né, sintam-se também à vontade de compartilhar nas suas redes sociais. E se achar que esse episódio aqui vai poder ajudar uma outra pessoa que você conheça, por favor, compartilha lá, que faz com que esse conteúdo chegue a muito mais pessoas, beleza? Bom, seguindo aqui e começando o nosso bate-papo, né, a gente vai falar com um cara que é fera, né? Um cara é fera, principalmente aí em indústria de bens de consumo, tem uma trajetória incrível, né? Ele vai dividir aí nesse tempo aí, que, cara, não vai ser suficiente. Eu tenho certeza que vai ser um papo que a gente vai precisaria de muito mais horas para poder explorar, mas a gente vai tentar explorar ao máximo, né, o Henrique, né, o Henrique Torres, que tá aqui. É Henrique Torres, Henrique Vicentini, como é que é? O Torres é o mais conhecido, Torres. Viu, César? Beleza. O Henrique Torres, ele hoje tá aí na M. Dias Branco, ele vai se apresentar um pouquinho mais, mas ele já teve na Unilever, na BIC, na Danone, na Brasil Kirin, na Whirlpool, né, então é um cara aí que tem uma trajetória muito legal, né, com muita experiência no canal de distribuição, estruturação. Então, assim, vamos aproveitar bastante, espero que a gente consiga extrair ao máximo aqui a experiência do Henrique. Henrique, por favor, assim, primeiro, obrigado por estar aqui, cara. A gente, pra quem tá acompanhando isso aqui de manhã e tudo mais, final de semana, tranquilão, cara, a gente tá aqui no final de um dia de expediente, então estamos à noite em São Paulo, trânsito complicado e tudo mais. O Henrique, né, tá aqui com a gente, né, teve a boa vontade de estar aqui com a gente. Cara, obrigado demais por estar aqui, por ter topado esse convite. E, bom, te apresenta um pouquinho pra quem tá nos acompanhando. Vamos lá. Primeiro, obrigado pela audiência aí, pessoal. César e todo o time da Sellers aí pelo espaço, pelo convite, né? Um prazer estar aqui com vocês. Tem muita história para contar, mas vamos contar o possível aqui. Óbvio, obrigado aí pelo espaço e topo novas rodadas disso aqui, porque acho que um prazer meu é compartilhar aí um pouquinho, tá? Você falou, chama a bola demais aí. Acho que tô mais aprendendo ainda, tô na trajetória. Legal. E compartilho um pouco com vocês. Mas contando um pouco da minha trajetória até, você falou um pouquinho aí, né? Eu sou um cara muito apaixonado por essa transformação de canal. Então comecei minha carreira na Skin Cariol, extinta Skin Cariol, depois virou Brasil Kirin, já no canal indireto, né? E pude participar de projetos de transformação, de turnaround, de virada, de distribuição direta para indireta, de distribuição direta de last mile com CDD, né? No modelo que bebida ainda tem muito forte hoje. Categoria bem tranquila também. Muito, bebida, tranquila. É boa, né? Tem seus ônus e bônus, né? E eventualmente muito mais bônus. Ainda tenho saudades dessa categoria que deixou marcas importantes. Imagino. Mas consumo até hoje. Mas brincadeiras à parte, então, depois acho que de uma grande trajetória lá em bebidas, eu fui para a Danone, que foi uma mudança grande, nós vamos falar um pouco disso, né? Para iogurtes, para uma cadeia refrigerada, né? Muito mais sensível, mais curta, um shelf mais curto. Empresarial também completamente diferente. Né? É uma das coisas para mim que acho que aprendi, né? Saindo de uma empresa brasileira para uma francesa. Né? Tinha algumas passagens no meio, mas eu acho que essa aqui foi a que mais marcou. Legal. Depois fui para a própria BIC, né? Que a gente falou um pouquinho aqui. Gigante. Gigante também, estava no momento de transformação, então toquei, né, uma expansão forte do indireto, uma mudança de um modelo de atacado para um programa de distribuidor estruturado. E aí eu recebi um convite, fui para a Unilever, né? Passei os últimos 4 anos lá, tocando uma parte de sorvetes, né? Voltei para refrigerado, agora congelados. Então uma categoria, cara, muito divertida, legal de tocar. Corrida também, apertada, né? Pegamos pandemia, né? Vendendo sorvete, com metade das padarias e do nosso
vertical de impulso com impacto, né? Então foi um Imagina. período bastante desafiador. E no fim das contas, né, agora eu tô na M Dias, né? Voltei para alimentos puro e tô também na jornada agora com muito forte no indireto, mas também com bom pé em outros canais aí, com head de outros canais, tocando uma transformação de GTM, tá? É uma posição nova que a gente está construindo lá, com desafios da gente acelerar forte a companhia e a transformação em canais. Cara, assim, a gente até bateu a gente vem batendo papo já e trocando ideia e tudo mais, assim, eu tenho muita coisa pra te perguntar, né? Boa. Mas o que eu gosto muito, cara, eu particularmente gosto bastante de biografia, né? Então, quando a pessoa tá falando da história, já fico tentando conectar, que nem tu falou da Danone, pô, já imaginei uma mudança de cultura e tal, os impactos disso. Mas o que eu acho legal, e aí vem a pergunta de toda essa jornada que tu fez, de categorias diferentes, culturas empresariais diferentes e tudo mais, e também funções diferentes nisso tudo, devem ter gerado uma função integrativa sistêmica muito importante que hoje devem fazer muita diferença nesse teu desafio atual. Sem dúvida, César. Assim, acho que, primeiro, você trouxe um pouco da questão da cultura, né? O perfil das empresas me permitiu entender como me relacionar, por exemplo, com executivos de determinado perfil, determinado, sei lá, estilo de liderança, momentos também das empresas diferentes, né? Às vezes empresas com momentos de crescimento acelerado, empresas um pouquinho mais fragilizadas, né? Sentindo um pouco o efeito da crise. Então, isso como profissional te ajuda a estar mais antenado, a entender, a agir mais rápido e tal. Então, tem um pouco dessa dinâmica, né? A segunda coisa que eu coloco é que eu dei uma viajada aí no sentido bom de poder beber da fonte de Claro. vários segmentos. Então, vou dar um exemplo. Bebida, uma baita escola, Porra. assim, um tema de produtividade, de modelo de Rota, distribuição. né? Lá em 2006, cara, quando eu entrei nessa brincadeira, já tinha, por exemplo, programa de excelência, um modelo de gestão do distribuidor super, assim, Rebuscado. super desenvolvido, né? Comparando para hoje. Estamos falando Eficiência coisa de... logística na Já tampa. entreguei minha idade aqui, né? 2006, 2023, pô, 17 anos atrás, cara. Assim, Aham. Então, isso que já existia, né? Eu cheguei lá, esse negócio já estava implementado e o nosso trabalho era continuar e aprimorar. Então, beber dessa fonte foi muito bacana. Óbvio que tem o tema também de continuidade, para Claro. você poder, né, construir o ciclo, crescer, aprender realmente. Mas isso me ajudou muito, né? E passagens como, por exemplo, indústrias como a BIC, que tem multicategorias, a própria Unilever, como que eu comentei rápido Que é aqui, americana, né? BIC é francesa. Francesa também. E Legal. a experiência de, por exemplo, uma Unilever, que eu comecei como sorvete, mas depois eu fui para a divisão de HPF na época, né? Hoje já tem outro nome lá, mas que são multicategorias. Aí você tem, por exemplo, desde foods até limpeza, cuidados pessoais, então categorias diferentes. Nós vamos falar um pouquinho de como isso se encaixa em estratégia. Alta tanto de penetração, trade, capilaridade alta. de alta e diferente, em canais diferentes. Então, você tem um portfólio que se comporta diferente no mercado e nos canais. Então, você tem que levar isso em consideração Uhum, na sua estratégia comercial e de distribuição. uhum. Senão, você, né, quebra um pouco o brinquedo, ou Claro. perde oportunidades, ou gasta dinheiro demais, né? Ou tudo isso ao mesmo tempo. Então, muito bacana. E por último, acho que os modelos de operação mudam muito, né? Então, você tem o Brasil desse tamanho todo, né? O objetivo de todas as empresas é vender mais, seja para mais clientes, seja mais para os mesmos clientes, ou seja, expandir, né, o teu portfólio com mais produtos. Então, é um desses três caminhos, né? E ganhar dinheiro no meio desse contorno todo. Então, só que o Brasil desse tamanho, né? Estamos falando de, cara, numa números preliminares, números mais atualizados, mais de 1 milhão de pontos de venda no Brasil inteiro, né, em 27 unidades federativas. Cara, é muito espalhado, é muito Regiões, disperso, formações, regiões culturas diferentes, com complexidades e modelos de canal diferente. Então, assim, você precisa colocar isso no teu mix. E se não tiver muito bem redondo isso, muito estruturado, muito organizado, assim, a companhia ou perde foco, ou perde dinheiro, ou se perde no caminho. Legal, cara, legal. Rick, na nossa, esses papos anteriores aí, tu acabou mencionando, né, muito a questão do intraempreendedorismo, né, Sim. e também dos turnarounds que tu participou e tudo mais.
Cara, assim, eu acho que ninguém chega numa posição executiva do tamanho que tu chegou, não só agora, mas nas outras oportunidades, não tendo um quê de intraempreendedor, né? Porque, cara, pra tu chegar numa posição dessa, tu precisa construir case. E construir case é tu construir modelos de negócio, novos modelos de negócio dentro da própria organização, né? Então acaba flertando bastante com isso. Como é que é isso na tua jornada, cara? Essa questão do intraempreendedorismo, principalmente. Como é que tu vê isso? Me conta um pouquinho das passagens que tu teve nesse sentido. Boa, vamos lá. Eu acho que as passagens, né, César, tem várias aqui, e eu quero dar um passo atrás, né? Acho que comentar um pouquinho até do meu perfil. Eu sou um cara, sou formado em publicidade. Legal. E sempre trabalhei muito com a área criativa, tá? Apesar do shape aqui da cara, né, de executivo, não sei o quê, eu gosto muito de trazer o tema da criatividade e eu aplico, né, procuro sempre me atualizar, ler e tal, tentar manter a mente criativa. Vai ficando velha, vai esfriando e tal, mas você consegue aquecer. E eu acho que para mim esse é um dos grandes componentes desse intraempreendedorismo, né? É muito comum, e eu vou chegar nos exemplos aqui, mas é muito comum você chegar numa empresa, e pode ser, assim, até em casa, que seja, no dia a dia, Sim. e você já tem lá o cenário, né? As respostas, os problemas, os projetos já muito bem definidos. Ou nem tão definidos, mas algum cheiro já disso. Uhum. Mas eu acho que aqui a criatividade que ativa e que desperta esse intraempreendedorismo é o famoso olhar além do alcance, sabe? Aquela Legal. história de, cara, o que a gente não está enxergando aqui e onde estão os problemas, tá? Então acho que aqui a primeira coisa é trazer um olhar realmente de questionar, refletir, entender. Eu sou um cara um pouco detalhista também, então assim, isso talvez seja contraproducente, não dá para usar toda vez, lógico, quem tá me ouvindo aí, por favor, né, não é a questão do microgerenciamento, mas eu sou um cara um pouco detalhista. Então, às vezes eu uso uma regra aí, quem já trabalhou comigo sabe, eu levo isso dos 5 porquês. Às vezes no terceiro porquê... Bela metodologia. Famoso, né? Eu não sei quem criou isso, tá? Assim, também não. Me perdoe a referência. Na administração se fala bastante disso. Licença poética aqui, eu falo dos 5 porquês. E cara, tem um tema de profundidade, né? Então, assim, de ir mais fundo na causa do problema. Uhum. E, geralmente, assim, no primeiro e segundo, você tá ainda tratando muito mais a consequência do que a causa. Uhum. Então, acho que essa questão dos 3, 5 porquês ajuda a ir mais fundo e entender a causa. Aí, talvez, apareçam problemas mais estruturais ou, vamos chamar de oportunidades aqui, não Claro. transformar essa oportunidade ao desafio, mais intrínsecas do negócio. E depois, né, aí vem, tá bom, descobri isso, né? Agora como é que eu ajo? E aí tem o tema realmente que tem muito a ver com startup, que é um conceito, acho que vocês conhecem melhor do que eu, mas eu posso falar um pouco de empreendedorismo, que é, desenvolver uma solução, às vezes nem tão ortodoxa no sentido de formal, quadrada, mas mais rápida, para poder endereçar esse problema e testar essa hipótese, né? E isso, de repente, cresce e vira realmente uma oportunidade que ou você endereçou ela inteira, ou você vai escalar, expandir, buscar mais recurso, mais tempo. Então, acho que isso aqui é o primeiro passo, sabe? Olhar mais profundo, a criatividade, entender o problema na veia, né? E depois a gente ir mais... construir a solução. E aí tem um tema realmente assim, acho que da velocidade, né? Que acho que aí conecta muito com essa mentalidade de startup, que esse é um negócio que, obviamente, quando eu tô falando de velocidade aqui, mas assim, nem se compara ao modelo de sprints que a gente tem, né? Em modelos de startup puro mesmo. Mas aqui eu tô falando, são soluções, projetos ou discussões que rodam mais rápido do que o ambiente, né? E o ritmo regular da companhia para, né, testar essa hipótese. Então, acho que esse aqui é uma forma como eu encaro isso. Trazendo um ponto, né? Acho que tu mencionou bem aí a questão dos 5 porquês e tudo mais, esse modelo startup, né? Eu acho que o intraempreendedor, ele acaba... Tem um mantra, cara, que assim, eu na minha carreira executiva, eu me sentia intraempreendedor, eu adorava projeto. Sim. Né? Quando tinha, assim, cara, o meu líder direto lá, ou um diretor, ou um VP, cara, pô, estamos com um projeto novo. Eu já sabia que podia me dar, porque, já brilhava meu olho e queria fazer. Mas quando eu saí, cara, eu fui pra startup mesmo, assim, que fui mergulhar toda essa coisa de Vale do Silício, de Lean Startup, de tudo isso. Eu escutei uma frase, cara, que eu levo comigo até hoje,
que é o seguinte, cara, nunca caia na armadilha de se apaixonar pelo seu produto, né? Se apaixone pelo problema. Cara, tem que ser um eterno apaixonado pelo problema, né? Porque eu acho que é um pouco disso, né? Às vezes tem o lance da cultura do fracasso também, né, Henrique? Às vezes a gente não quer achar um erro, né? E cara que tá com a mentalidade de intraempreendedorismo já é diferente. Cara, deixa eu achar... Não é porque eu quero punir alguém, é porque eu quero achar o problema, eu quero criar uma solução nova, porque isso vai gerar um valor imenso pro meu negócio, né? E isso, cara, isso se aplica, sei lá, a programas de canais, a estruturação de road to market ou redesign de processo, uma série de coisas que estão nesse jogo, né, cara? Que é o seguinte, eu não vou executar simplesmente o que a minha função tá ali delineada para fazer. Eu quero melhorar ela, sim, né? Acho que passa por aí também, né? Sem dúvida. Isso aqui acho que para mim, essa é a mentalidade realmente da transformação que desenvolve. Aí você tem ambientes que são mais propícios, né? Que fomentam isso. Tem ambientes que você vai ter que dar uma puxada na barra, né? Forçar a barra para que isso aconteça. Mas, em geral, acho que hoje as indústrias também, falando do nosso ambiente de bem de consumo, já estão mais... Até fomentam, né? Esse empreendedorismo, assim, de forma estruturada, organizada, né? Falo Legal. até pela própria Midias aqui, a gente se incentiva. Tem um programa que, inclusive, remunera. Né, legal, cara. O time, né? A gente tem um hackathon lá, por exemplo. Que legal, cara. A Unilever, minha última casa, também tem. Remunera o time. Inclusive, assim, tem alguns spin-offs que nascem dali e viram, né, empresas com operação standalone. Super legal isso aí. Tem algumas conhecidas já no mercado, né, cara? Tem umas fortes aí. E, cara, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, em relação a... Vamos agora migrar um pouquinho ali pra questão de go-to-market, né, cara? Acho que esse é um tema que eu sou apaixonado. Tu, cara, desde o dia que a gente falou pela primeira vez ali, é uma coisa que eu me conectei muito nas suas falas, né? Cara, como é que... Assim, pra quem tá nos escutando, tá? Dividindo um pouco da tua experiência. Hoje... Primeiro, tá? O que tu acha que é importante no desenvolvimento de estratégia de go-to-market? Como é que tu imagina isso? E, cara, como é que a gente cria e implementa ações que geralmente sejam eficazes para melhorar ou para definir meu go-to-market, na tua visão? Olha, César, bom, primeiro, aquela história que a gente brincou, né? Pra mim, isso aqui dá 1 ou 2 podcasts, né? É um tema gigantesco que eu sou apaixonado também. Disciplina na academia. Pois é, um mestrado, se a gente for brincar aqui. Mas eu acho que ele passa primeiro pela definição do que é GTM, né? O famoso GTM, pra gente falar a sigla mais comum aí. E eu, conceitualmente, né? Eu gosto de deixar de encapsular o GTM com o que eu quero vender, aonde eu quero vender, e tem nuances disso aqui, e como eu quero vender. Legal. Então, o que em termos de... Eu já vou entrar mais no detalhe, né? Legal. Por que eu acho que isso é o primeiro passo, que é importante? Porque isso se mistura, às vezes, com RTM, que é um pedaço importante dessa estratégia, nós vamos falar. Sim, né? O famoso route to market. Mas, para mim, o GTM, ele é maior. Ele é... Desde... Que produto que a indústria tem disponível no portfólio. E, assim, ou vai desenvolver, que seja, né? Quando você está num estágio mais inicial. Mas e eu tô falando produto porque é natural para mim, ambiente bem de consumo. Mas isso vale para serviço, vale para qualquer coisa. Claro. Tá? Mas a primeira coisa é o que eu quero vender? O que eu tenho disponível? Né? E aí olha o teu portfólio, talvez, de novo, você tem inovação no teu pipeline, mas tá ali. Essa é a primeira coisa. E o primeiro ponto é que você já começa a avaliar nesse momento, né, produtos que você tem limitação de capacidade fabril, ou que tem, sei lá, limitação até logística, tributária, que não te permite, né, avançar demais. Importante. Então você já começa a delimitar algumas coisas ali que te permitem avançar ou não, ou ir até certo limite com o teu portfólio. Beleza. Então definiu o quê? Né? Tem muito mais coisas que isso, eu tô sendo simplista. Segundo, vem um pouco do onde, né? Que para mim tem uma ótica região, né? E aí isso depende de novo, e a gente vive isso, né, M-Dias, assim, que é o nosso footprint fabril, não é novidade para ninguém. M-Dias é uma empresa que nasceu no Nordeste, né, no Ceará, com um sonho do nosso fundador, e cresceu, virou essa gigante, né, gigantesca aqui no Brasil. Mas que o footprint está muito no Nordeste, né, com as nossas fábricas e muito da nossa operação lá. Mas é um exemplo de como isso pode
ter impacto realmente nas regiões, né, onde a gente vai chegar, né, uma determinada empresa. E isso acontece de N formas. Mas onde tem um segundo nuance aqui, recorte, que para mim ele é tão ou mais importante que a região, que é o canal. E o Brasil, como eu falei, né? Estamos falando de 1.100.000 pontos de venda no Brasil, pelos números da Nielsen, né? Tem gente que fala mais, menos, que é uma grande polêmica, mas para mim, assim, é um universo gigantesco. Já dizem que tem 40% a mais disso não mapeado, né? Ah, deve ter, se você colocar informais, aí, sei lá, pô, você tem... bom, tem um universo grande aí de CPFs, né? Que operam e tal. Brasil, acho que a pandemia, inclusive, bagunçou ainda mais isso aí. Bom, mas para ser objetivo, o tema de canais, para mim, ele é tão ou até mais sensível e importante na discussão de GTM do que a região em si e produto. Porque aqui, assim, cara, que tipo de canal que eu quero chegar? Obviamente que aqui tem um encaixe de canal e produto super importante. Então, por exemplo, sei lá, eu vou dar um exemplo mais genérico aqui. Eu tenho determinada caneta, né? E eu vivi isso há algum tempo atrás com o Bic. A gente tinha dificuldade, por exemplo, de desenvolver esse... categoria de papelaria no canal alimentar, né, no supermercado. Que era uma categoria que era pouco presente lá, tava naquela história da categoria do bazar, socado no fundo da loja, né? Então, era difícil, não é categoria nativa deste canal. O consumidor não tem um recall de, pô, vou comprar caneta no supermercado. Tudo vem do push do shopper, que você pode forçar a barra, você pode desenvolver, né, a categoria ou não, mas sim, tem um status quo hoje. Então, entender canal, dinâmica de canais, para mim é um segredo importante, assim, de GTM. E não é 7 chaves, não, tá? Assim, claro. A gente consegue abrir, Nielsen ajuda muito nisso, a própria Kantar tem informações importantes, a Sellers ajuda muito para quem já tá lendo dentro. Já estamos lá. E então, assim, essa para mim é um ponto super importante de atenção. E eu acho que tem hoje uma cortina de fumaça grande entre os agentes de distribuição, até pela questão de conceito de canal, sabe? Porque, assim, então é supermercado, não é? É a S, tá? Então, assim, para mim tem eu vejo as indústrias entrando muito nessa seara e passando a qualificar melhor essa informação, até para ser mais assertivo no que a gente vai falar, né? De segmento, produto, de sortimento, de estratégia comercial. E aí, para mim, vem o terceiro, vou na minha colinha aqui. Vai lá. Que é o como chegar lá. Tá bom, entendi os produtos, né? Entendi os canais que fazem sentido para o meu portfólio, fiz aqui o match e tal. Agora tem uma questão, né, de como eu chego lá, né? Que aí é o RTM na veia. Que, assim, cada vez mais e a gente vem abrindo isso, né? O e-commerce, nos últimos 3, 4 anos, para o B2B, o B2C não sei nem falar, né? Claro. Assim, aqui de nós, todo mundo, eu fiz compra online há pouco tempo atrás. Algumas horas. Mas o B2B ainda não sofreu aquele estirão ainda do e-commerce, mas assim, já tá lá, né, latente há um bom tempo. Mas aqui a história assim, de como é que eu vou chegar nesse ponto de venda com meus produtos, né? Porque é lá que o shopper vai fazer a comprinha do meu produto nessa papelaria, por exemplo, no caso que eu brinquei aqui da caneta. Então, como é que eu chego lá? Eu posso montar uma equipe direta, né, de vendedores e espalhar Brasil afora? Você pode, mas isso tem um custo, geralmente alto para a indústria. Às vezes não cabe na tua conta que isso tudo tem que fechar, né, com uma rentabilidade importante. Então, aí você tem os modelos alternativos, tem o modelo indireto, né, tem muita indústria começa, né, e nasce com... e você pegar as histórias, assim, a maioria nasceu com um modelo de representação comercial, né? Se apoia um representante, que ele realmente... Grande no maioria. kickoff, assim, naquele comecinho da indústria, mas especialmente de meios de consumo, ele é um canal mais rápido de se acionar, com menor custo. Geralmente e aí você vai tem evoluindo. Um vínculo emocional com o fundador, né? Tem Isso, assim, os contratos de 1000 anos, aí por aí vai, enfim. Isso. Mas aí, esse para mim é a última perna, que tá bom, como eu chego lá? E aí, este para mim é o RTM, né? E que passa por eu falei um pouquinho da questão de rotas, né? De desenho, modelo e tal. E como eu falei aqui, é um capítulo à parte, porque você pode falar, cara, tem modelo broker, vamos no distribuidor exclusivo, distribuidor multicategoria. Ah, não, quero equipe... Atacado, né? Cash and carry agora, cara, que estão... Né, alguns estão fazendo um trabalho bacana de distribuição e, inclusive, botando equipe de trade na rua. Colocando energia, né? E se apoiando em tecnologia, não precisa nem falar.
E, de novo, representante comercial ainda tá aí até hoje, estamos em 2023, né? É isso e, cara, E vai estar aí. vai continuar. Isso. Assim, uma forma de chegar no mercado que existe, né? Tem o seu valor e já... Vai sofisticar, né, Henrique? Como Já tudo, tá, né? sim, Como sim. tudo, né? Sim. Então, acho que para mim esse é o GTM. Aí, eu falei que tem mais uma nuance que é o preço, né? Não posso deixar fora do desenho de GTM, né? Quando você fala de produto, a gente fala de canal, região, a gente fala de rota, e para mim, dentro de rota, uma estratégia é, cara, equilíbrio de comercial, né? Equilíbrio comercial dessa história toda, que senão a gente morre afogado no meio do caminho, né? E acho que dada a complexidade, inclusive tributária do país, não se apoiar em tecnologia, sem ter uma estratégia robusta. Vou dar um exemplo. Você está trabalhando num estado só, com menos canais, você consegue fazer um negócio mais simples, Sim. mais até caseiro, vamos falar assim, no começo. Depois que rola uma expansão, você tem mais estados, mais canais, né? E canais que, de certa forma, se conflitam, competem. Ou a estratégia de preço está redonda, ou a indústria vai ter o famoso efeito colateral aqui das invasões, do conflito, né? Ter que botar dinheiro, e aí a rentabilidade começa a fugir pelos dedinhos. Cara, e assim, tu tocou num ponto, né? Eu vou até fazer uma consideração em relação a esse assunto, mas só pegando esse gancho final, pouca gente percebe que preço é a pedra fundamental da história toda, né? Tipo, se tu erra no preço, provavelmente tu vai ter uma série de impactos ao longo da cadeia, cara. Será que eu consigo comportar a distribuição? A que margem? Eu consigo fazer investimento para geração de consciência no consumidor? Consigo fazer, sei lá, né? Consigo remunerar melhor o meu maquinário para poder investir em tecnologia? Cara, tá tudo ali. Se eu errei ali, todo o resto que a gente desenhou ali mentalmente cai por terra. E aí, cara, só agora pegando um ponto no início, assim, para tentar até conceitualizar, talvez, É legal a gente bater esses papos, porque, assim, por mais que os conceitos já sejam do dia a dia, pelo menos do meu e do seu, mas, cara, quando tu escuta outra pessoa falando, tu começa a fazer algumas reflexões, assim. Então, assim, na tua visão, né, tu poderia dizer que o GTM é o estratégico e o RTM é o tático? É assim que tu conseguiria enxergar O GTM é mais amplo do que o RTM tá dentro do GTM, né? Mas o RTM já tá quase beirando o tático, que é onde propriamente, com qual característica de canal, e o GTM envolve uma coisa muito mais ampla, é assim que tu enxerga mais ou menos? Eu enxergo... Não, eu enxergo... Acho que é uma forma de colocar aqui, mas eu enxergo que o RTM ele é um pedaço da estratégia de GTM. Então ele continua sendo estratégico, sabe? Entendi. Essa parte do como chegar lá, Entendi. para mim o GTM. Desculpa, é o RTM, né? Aqui então, sopa de letrinha fez confusão. Sim. Mas para mim é um pedaço da estratégia, sabe? Mas é estratégia. Ele continua sendo estratégia, né? Perfeito. Óbvio que você começa a ter o RTM ele é muito mais tátil, né? Ele é muito mais... Sim. a palavra aqui, mas é mais fácil de você materializar, Sim, entender. ele tem um framework mais tangível, claro ali. essa é a palavra bonitinha. Porque você tá falando, cara, eu quero distribuidor, você já começa a dar o nome do distribuidor, então definiu a estratégia para esse portfólio, para essa região, distribuidor, você já provavelmente vai ter alguns prospects, alguma definição de nomes ali, então assim, ele já começa a tangibilizar mais, mas para mim ele ainda é um pedaço importante da estratégia de GTM, né? Eu acho que essa é como eu enxergo aqui. Mas de novo, acho que o conceito de GTM e RTM, ele é Profundo. muito polêmico, né? Eu já ouvi de tudo. Essa é a forma que eu costumo encaixar as pecinhas aí, Legal, tá? cara. E tem mais nuances, né? A gente falou das principais aqui. Não falamos, por exemplo, do tema de rotina da equipe, ferramental, KPIs, nós vamos chegar lá, mas aqui pra mim isso tudo também é GTM, sabe? De, cara, como é que você, definido esta rota, como é que você extrai o melhor? Como é que você opera essa rota? Talvez isso seja um pouco mais o tático, né? Tá bom, como é que eu opero essa rota? Mas pra mim tudo isso é dentro da estratégia de GTM, porque senão o negócio não funciona. Legal, sabe? legal. Cara, vamos já entrar, pulando um pouquinho aqui o roteiro, mas já entrando nessa parte que me interessa bastante, cara. A gente tá... Acho que pra quem tá acompanhando aí, que é de vendas e vive vendas há muito tempo, a gente até fala isso em outros episódios já. Eu acho que tá havendo uma transformação radical
para melhor, no meu entendimento, da execução comercial, muito drivado pelo aumento da competição, de tecnologia, de N fatores, economia, de N fatores. Mas o que eu vejo, Henrique, é que assim, cada vez mais todo mundo tá olhando para eficiência. Sim. Né? A gente já passou um momento que tinha abundância, que, cara, se tu vendia de qualquer jeito, chegava de qualquer jeito, o negócio ficava de pé. Só que hoje não. Hoje, cara, hoje o buraco tá mais embaixo. Hoje, para fazer uma operação de sucesso, a gente não pode olhar principalmente só para faturamento. Faturamento não diz quase nada, né? O que vai dizer é outros KPIs, né? Sim. Outros indicadores. Né? Falando um pouco disso, cara, na tua experiência de canal de distribuição, quais são os indicadores que, na tua visão, deixam mais claro ou que tu não abre mão de acompanhar para entender se a tua operação está sadia ou não, se está indo para o caminho certo ou não, que fogem do faturamento, os outros KPIs de excelência comercial? Vamos lá. Acho que antes de entrar, né, César, eu gosto de trazer muito essa ótica e a gente tem um papo aberto com a nossa rede super legal, assim, de parceiros, que a gente toca nisso aí, né? Então, você falou muito do ambiente, do contexto, da mudança. Uhum. Eu acho que tem 3 fatores, né, que vem pressionando muito no bom sentido. A gente precisava evoluir, né? Claro. Eu tenho, como eu falei aí, uns 17 anos nessa brincadeira aí. Acho que alguns, né, falam com distribuidores que tem muito mais de vida aí. Mas a gente precisava realmente evoluir. Acho que o contexto empurrou, né? Para mim, são 3 coisas que aceleraram, né? A própria pressão de inflação, pressão inflacionária nos últimos Covid 3, 4 anos acelerou muito esse contexto, né? A gente vê e sentiu no bolso, né? Não só no CNPJ, o CPF sentiu. Claro. Então, a gente tá pressionado por isso, e isso pressiona as margens da cadeia. O segundo ponto, né? Tem o tema de competitividade. Então, hoje você passa a ter, né, em bens de consumo, todo muito mais nivelado em termos de... Né, com algumas áreas de exceções, assim, mas não tem mais os produtos Superman, aquela história assim que, cara, voam na gôndola e que o famoso oceano azul, né? Às vezes aparece um aí, mas em geral, assim, no grande massa de bens de consumo... Dura pouco tempo também, em geral, né? Sim. Mas o oceano azul, ele tá muito mais limitado, assim, é a minha visão, né? Claro, E concordo. o terceiro é que hoje você tem tecnologia, né? Sellers é um bom exemplo aqui, que também, mais uma vez, nivelou muita gente na operação. Então, assim, a briga no diabo nos detalhes, né? Total. Assim, o famoso, essa frase, acho que nunca teve tão forte. Mas aí, vamos lá. KPIs que eu entendo, assim, que uma indústria de bem de consumo precisa estar, e isso vale para o distribuidor também, né? Acho que aqui, distribuidores, não que vocês não saibam, né? Aqui a gente toma a aula dos caras. Mas para mim, começaria por, voltando lá, conectando com a história do GTM, né? E pensando num ambiente mais de distribuição massiva, começar por distribuição numérica, né? A famosa cobertura, positivação de PDV, tem vários nomes, mas aqui, assim, quantos pontos de venda do perfil que vocês determinaram lá na estratégia, dos canais que são focos para a operação. Eu positivei banca de jornal, meu amigo, mas tem 50 supermercados com potencial muito maior que você não positivou, assim, gol de mão, né? Uhum. E obviamente que isso precisa ser endereçado. Então, assim, a qualificação e o monitoramento dessa distribuição numérica, né, para a gente falar o termo técnico, para mim é o primeiro passo. Legal. É chegar no ponto de venda. Disponibilidade. Isso, e chegar no ponto de venda AA, né, os melhores, os que a gente entende que tem mais potencial, tal, Legal. etc. Realmente, o produto está disponível, é o fim da linha disso aí. O segundo ponto, né, que ele também é primário aqui, mas as indústrias, mesmo as nem tão desenvolvidas, já tem ou um desenho ou já algo muito mais sólido de sortimento adequado, né? E esse sortimento realmente não é assim... óbvio que sempre tem oportunidade, né? Aqui, em geral, você tem um sortimento mais geral na área, na região, por estado, por canal. Tal. Você fala, mas aqui eu tenho um pedaço da área que é mais pobre, aqui é mais rico. Mas, assim, tem uma orientação. Algumas empresas, inclusive, chegam nesse nível de segmentação do ponto de venda e do sortimento. Mas, em geral, existe uma orientação de sortimento. E, para mim, esse é o segundo grande KPI, né? Como é que tá
a aderência a esse sortimento, né? Para falar o português claro, assim, quanto desse sortimento que a indústria determinou lá atrás, né? E acho que aqui, mais uma vez, para todo mundo que está envolvido, tem estudo por trás, não é né? Não é, obviamente, Achismo. não é achismo, não é algo empírico, tem um estudo, tem ciência por trás disso e muito estudo mesmo, né? Institutos, inclusive, que vendem isso. Sellers faz esse trabalho, né? Eu sei que Sim. orienta e faz a gestão de oportunidade de mix, portfólio. Então, aqui, para mim, é o segundo do passo, né? Chegar no ponto de venda, disponibilidade dos produtos certos, né? Do sortimento adequado, mix adequado aqui, se a gente quiser usar a linguagem. Então, assim, chegar com o produto certo. O terceiro, ele é um pouco mais, assim, tem uma evolução disso, que é o tema da execução em loja, né? Que, óbvio que aqui você evolui o teu modelo de gestão e é muito mais fácil fazer isso numa operação direta, que às vezes o promotor é teu, então você disponibiliza lá o software para ele fazer a leitura da loja, mas com um canal indireto ou até com o atacadista é mais difícil ainda. Mas aí vem realmente assim a execução. Como é que está teu produto na loja? Geralmente as indústrias têm também uma questão de conceito de loja perfeita. Claro. Que é exposição, espaço em gôndola, facing, preço, né? Voltando no tema de preço, que é chave realmente na distribuição. E não só o preço para o sell-through, né? O B2B, mas o preço também que De ponta. vai estar disponível na gôndola, na ponta para o consumidor. E o famoso merchan, ponto extra, né? Como a gente quiser chamar, mas a execução secundária, né? Fora do ponto primário. Então, acho que aqui vem o terceiro importante KPI. E acho que tem, para mim, um tema importantíssimo, né? Que é do longo prazo, que é a rentabilidade do negócio, né? Então, para distribuição, você vai estar sempre medindo, né? Teu PNL lá. Às vezes você consegue chegar até mais de contribuição. Em indústrias que tem isso aqui, e distribuidores também, né? Acho que isso aqui, eu vou falar da primeira perna, mas para mim tem a discussão secundária, que é do distribuidor. Mas você consegue em algumas indústrias chegar até, por exemplo, nível de EBITDA, lucro líquido, né? Por produto, região, canal. É o ideal, né? Ideal é isso, né? Às vezes tem limitação, tá? Mas em geral, margem de contribuição já é um bom termômetro. Claro. Então, assim, você tem que estar de olho na rentabilidade, porque isso, para mim, né? Rentabilidade e custo de servir, que são os conceitos que ajudam lá naquele desenho de GTM a definir, cara, aqui eu posso ir desse formato, aqui não, aqui dá para eu gastar um pouquinho mais, mas, pô, eu vou ter um benefício de médio e longo prazo, estratégico, que seja, ou até de desenvolver meu portfólio, e vou fazer a conta, vai pagar no fim. Mas não dá para ter um executivo, alguém envolvido, que seja um analista ou um coordenador envolvido na dinâmica de canal, que não conheça minimamente esse aspecto do DRE, da rentabilidade, sabe? Do desenho financeiro do canal, né? E óbvio, às vezes está pronto, às vezes você vai ter que empreender e construir isso, mas para mim é um KPI básico. Então, assim, tem muito mais derivações desses aí, mas os 4 são, para mim, os primordiais aí que a gente precisa colocar de pé. Cara, e tu vê que é interessante, né, cara? Sempre a gente tá mergulhado aí nesse nicho de vendas de bens de consumo de alto giro. Em toda fala, cara, em geral, a gente sempre acaba entrando em aspecto financeiro, né? Não tem como um cara de vendas hoje não entender de PNL, por exemplo. Não, cara, não tem, né? Esse olhar sobre a margem de contribuição ou margem de servir, enfim, como as peças financeiras estão lá sendo estruturadas das melhores maneiras possíveis, mas não tem mais como hoje em vendas e go-to-marketing a gente não olhar para isso, né? Não olhar para a margem de contribuição. Eu brinco, Henrique, que a gente passou uma época, depois que descobriram o trade, depois que descobriram essa coisa da execução e tal, de ponto de venda e tal, a gente romantizou tanto o sellout, mas tanto que a gente criminalizou o sell-in, né? Falar dessa coisa assim, cara, mas olha só, a margem não tá adequada, ou a eficiência não tá adequada, a gente precisa melhorar a logística e tal. Não, mas e o sellout? Não, calma. Porque no final do dia, olhar pra margem, olhar pra eficiência de sell-in é ter mais dinheiro disponível pra sellout. É conseguir ter mais capacidade financeira para desenvolver consciência, né? Ou seja, se tu faz uma estratégia de disponibilidade muito mais eficaz sobre todos esses aspectos que tu trouxe, tu vai consequentemente ter mais recursos
para poder fazer uma estratégia de aumento de consciência, ou seja, de aumento de ponto de contato, aumento de sellout lá na ponta, ajudando a cadeia inteira, né? Só que essa visão que tu acabou de trazer é uma visão que ainda não é tão difundida, né? Não sei como é que tu percebe no ecossistema isso. Tu acha que a gente está cada vez mais olhando para isso? Tu acha que é um movimento recente? Como é que tu percebe esse olhar financeiro sobre as operações de vendas? Olha, eu vou dizer, César, que eu não acho que é tão recente assim, né? Eu acho que, pelo menos nas últimas indústrias que eu passei, assim, era um tema bastante recorrente, quente, profundo, assim, nas discussões de canal. E o time de vendas tinha uma boa entrada, né? Conhecimento sobre o tema. Legal. É óbvio que eu tô falando de empresas, né, um pouco mais estruturadas, grandes, etc. Mas eu acho que é um tema que ele saiu, assim, da gaveta, sabe, de vez. Eu acho que hoje o time de vendas já entende isso, né? Legal. Eu acho que nós estamos numa transição em que tá entrando uma geração... Eu me considero no meio, né? Naquela geração somos dois. Tá no meio do caminho, né? Mas sim, tem uma geração talvez mais antiga, que o sell-in realmente ainda é a locomotiva do negócio. E não tá errado, sim. O sell-in vai ter sempre seu papel. Claro. Mas, né, agora a gente vê essa geração nova entrando com uma cabeça realmente já mais diferente, mais estruturada, Mais técnica, né? mais técnica, e que já traz isso, acho que desde a base, tá? Uhum. E a gente tá no meio do caminho, né, tentando jogar um pouco dos dois lados, mas eu acho que essa mudança já tá mais enraizada nas empresas. E eu acho que muita indústria de bens de consumo, e por que não até distribuidor, eu vejo assim, tem alguns casos super legais que já implementaram algo nessa linha, de começar inclusive a remunerar o time de vendas. Isso. Né? Isso começou com distribuidores, até no conceito do Flex. Depois eu vou voltar aqui, mas... Boa. Flex é um tema legal pra gente falar. Boa, vamos entrar. Porque eu acho que ele ataca diretamente isso, mas vamos lá. Então, que colocaram inclusive na remuneração variável da equipe de vendas, margem de contribuição. Isso é um espetáculo. Sabe? O famoso real por quilo, que em indústrias que são mais massivas, assim, é um bom indicador de quão saudável tá a venda desse determinado agente de vendas. Então, assim, eu já vejo isso e não é de novo, é algo assim de uns 5, 6 anos para cá. Legal. Né? Eu acho que, óbvio, essa mudança ela demora um pouco e tal, mas eu já vejo muitas iniciativas nesse sentido. E falando de Flex, que acho que é um ponto legal aqui, para mim foi eu lembro de ter visto isso lá atrás, tá? 15 anos atrás, da gente colocar na equipe de vendedor, assim, de bebida, de picadeira lá, dos nossos vendedores, um formato que o vendedor poderia colocar, né, itens com maior rentabilidade e melhorar, qualificar melhor a venda dele. Isso gerava, né, um certo buffer lá, a gente chamava, o nome bonitinho, mas pro Flex, a gente não quis chamar de Flex, né? Mas era um buffer de investimento. Claro. Então, assim, ele gerava famoso funding para ele poder investir, gerar mais sellout, por aí vai. Então, assim, isso... Lembra que a gente copiou lá atrás de distribuidores, né, de atacadistas, distribuidores que já operavam isso há décadas, né, desse modelo. Não sei se tão estruturado, tão refinado assim, mas eu imagino que hoje seja. Hoje sim. E que você consegue, né, fazer, né, de uma forma direcionada o teu time, organizar melhor o portfólio, a estratégia, trazer mais rentabilidade e, inclusive, reverter parte disso, seja para a remuneração dele, seja para investimento de sellout, um pouquinho de cada. Então dá para ser criativo aqui. Legal, cara, legal. E assim, eu também, pelos nossos papos, né, cara, sou apaixonado pelo canal de distribuição, cara. Eu, sinceramente, assim, eu sou meio maníaco, assim, do canal de distribuição, porque eu acho que é um grande laboratório, assim, cara. Eu acho que o cara tá numa distribuidora, ele tem na mão... Eu fui de indústria, né, cara, há muito tempo, então... Quando eu olhava pro cara da distribuidora, ou quando eu comecei a atender distribuidora e atacado, eu falava assim, cara, olha a flexibilidade que esses caras têm. Tem N categorias, dá pra cruzar, dá pra criar composição, dá pra criar uma série de testes e tal. E lá sim, cara, tem várias outras complexidades e acho que tem essas ferramentas que nascem e tudo mais. E, inclusive, é uma das problemáticas que a gente automatiza nas sellers lá com os nossos clientes distribuidores. E o que a gente percebe hoje, cara, é que como a gente está muito próximo de distribuidores, eles estão cada vez mais tecnológicos, né? Eles estão cada vez mais eficientes, são grandes operações, né, cara? São caras muito avançados e eu acho que eles estão ajudando em função dessa transformação também assim como a gente está tendo profissionais de vendas novos, a gente também está tendo novos CEOs ou diretores comerciais de distribuidores que estão fazendo, às vezes, segunda geração da família, que está assumindo e tal, e está dando uma cara bem legal, cara. Falando de canal de distribuição, cara, me conta um pouquinho aí na tua visão. O que tu enxergou ao longo desses 17, 18 anos de
de crescimento, de mudança, cara, nesse canal? Nossa senhora, vamos lá. Bom, eu sempre tive inserido, né, no canal Indireto, então, e foi engraçado que foi meio de sopetão, assim, entrei na Skin lá na época, 2006, aí acabei, né, entrando nesse canal, eu vinha de um outro, né, experiência profissional, e aí logo eu me apaixonei, porque a gente fez turnaround de distribuidor para distribuição direta e tal. Entendi. Mas foi legal que, assim, eu vivi muito portão pra dentro, sabe, César? Uhum. Eu costumo brincar, né, assim, que eu vivia lá dentro dos distribuidores, né, Sim. cara, É legal nos demais. arquivos dos caras, É. no bom sentido. E aí, mas eu percebi algumas coisas importantes, assim, de mudança, né? A primeira delas foi que a gente viveu um período ainda, sei lá, até 2010, em que tinha uma cortina de fumaça grande, assim, entre indústria e distribuidor. Cara, não tinha muita troca de Dados. informação, dados, né? Acho que a gente vivia ainda numa cultura de, meu, isso aqui é meu, isso aqui é teu e tal. Protecionista, assim. Muito, bastante, né? Aham. Não existia, né, grandes Sim. iniciativas de tecnologia. Existia, assim, isoladamente e tal, mas Sim. não tinha essa agenda de colaboração, que o varejo puxou muito com a indústria e que Perfeito. acho que a cadeia de distribuição veio no embalo. Essa acho que foi a primeira grande mudança, lá para meados, meio de 2010, 2011 e tal, isso começou a mudar muito. Aí acho que esse período também teve um boom grande de distribuidores se consolidando. Então acho que foi vou chamar, uma década. Até porque a gente teve crise no meio do caminho, né? 2014, 15 lá, uma recessão econômica. Então, para mim, teve muita consolidação de operações, né? Se você pegar, acho que nesse período, tem muito que quebrou. Sim. Cara, teve uma quebradeira, as indústrias sofreram. Eu sofri, eu tava Sim. lá na época da Nona e a gente sofreu bastante. Sim. Então, Tava junto nessa. Boa. Então, teve esse efeito, né, que acho que foi uma onda importante de consolidação, de maturação também de quem estava lá mais sólido, etc. Então, assim, foi um período que começou-se a criar, especialmente quando você pega, assim, a área de Nordeste, Centro-Oeste, cara, players muito robustos. Muito. Né? Então, assim, tem uns caras hoje gigantescos, né? Assim, Muitos são nossos clientes, graças a Deus. Boa, maravilha. São nossos também parceiros aí na distribuição. E queremos expandir. Mas então, acho que foi um período que essa galera se fortaleceu, né? Foi pegando ali, pô, quebrou um cara, deixa eu puxar os fornecedores e tal, etc. E isso, acho que foi um período de grande aprendizado também, que abriu um pouco essa caixa preta dos dados, né? Da colaboração. Então começou a surgir mais startups, né? O tema de integração de dados de sell-through passou a entrar mais forte na agenda das indústrias, né? Para desenvolver, de fato, né? A performance do canal indireto. E aí, assim, acho que isso fomentou muito o crescimento do canal distribuidor, né? Então, assim, vou citar os nossos amigos da BAD aí. Uhum. Foi um período que o canal indireto expandiu demais, né? Foi. E atacadista e distribuidor, né? Porque a gente olha um pouquinho Cash assim. and carry também acabou vindo nessa... O cash veio um pouco depois, né? Sim. Assim, é mais recente, mas pegou o Feito fim chicote dessa mesmo. onda aí, né? A minha leitura, hein, cara? Pelo amor de Deus, pessoal. Se eu aqui tô fazendo a minha singela e leiga leitura do negócio. Mas fortaleceu muito o canal distribuidor nesse período, né? Então, você pegar a maioria das indústrias, apostou forte nesse canal, tal, etc. Aí o que veio, acho que de 18 para frente, foi aquela história de uma estabilidade econômica, né? Apesar de a gente ter passado essa crise, a gente tinha passado o começo dessa década e foi muito boa, assim, né? Uhum. Aquele período de crescimento econômico forte, aí veio essa recessão, depois a gente passou, estabilizou, né? O Brasil chegou, né, em 2018, 2019, e estamos até hoje naquela andar muito lento e tal, etc. Então, assim, esses grandes movimentos, acho que se pararam. E o que eu vejo de lá para cá é um movimento de consolidação mais estruturado, com alguns players querendo, né, buscando uma posição de distribuição nacional. Então, por exemplo, o food service tem isso, né? Tem. Já existe um ou dois grandes players de quase que escala nacional. Tem. Né? E foram através de consolidação, principalmente com grupo de investimento por trás, né? Agora tem um movimento, inclusive, mais de um Alimentar movimento disso no alimentar, né? Aham. Então, assim, isso é algo mais recente, de uns Sim. 4, 5 anos. Sim. Outra coisa, não tenho dúvida que esse tema vai surgir, né? A tecnologia, especialmente para eficiência, Uhum. né? Que quando você olha, por exemplo, na logística, já era
muito avançada, né? Você Sim, tinha muito. WMS, você Foi a primeira, tinha né? roteirização, né? O Planner nasceu muito lá nos distribuidores, na Total. cadeia de distribuidor, né? Os Rodnet, Roadshow. Total. E aí, fazendo propaganda aqui. E depois isso veio para as indústrias, tal, etc. Mas aí a gente começou a ver essa tecnologia já mais sendo aplicada a vendas, né? Uhum. Então, roteirização de vendas, né? Que eu acredito, até hoje tem distribuidor que não usa isso, tem indústria que não usa isso, né? Muito. E não são poucas. E, cara, isso para mim é fundamental. A gente, inclusive, está implementando isso lá na nossa malha. Legal. Mas então a tecnologia é voltada para isso. Depois veio, né, o movimento lá de um pessoal que você conhece bem, focado em execução, né? Então, são vizinhos teus lá. Isso foi um negócio que realmente assim, mudou a cara da execução de bens de consumo, né? Tecnologia aplicada para o ponto de venda. Merchandising. De merchan, isso, leitura e tal, que agora, inclusive, estamos, né, com muita iniciativa Posso até fazer o merchan, Vai lá, porque são vai meus lá. sócios, né? Pô, Involves aí, Exato. sócia da Sellers aí, então faço questão de destacar aí a turma da Involves aí. Boa, abraço pessoal da Involves aí, que a gente usa também, tá? Então, por onde eu passei, a gente usa. Mas que realmente, sim, foi um grande salto no formato de execução, e aí, tanto indireto quanto direto, principalmente no direto, que é geralmente o primeiro rota que bebe dessa fonte. Agora a gente fala até de image recognition, né? Sim. Sei lá se eu falei certo, hein? Mas cara, tá um salto quântico aí em termos de qualidade mesmo, da cara. execução. Bem legal. E eu acho que assim, a tecnologia agora, e esse é algo mais recente, que eu falei que estamos numa crescente, mas ainda longe de estar na pegada que está no B2C, que é o e-commerce, do B2B. Né? Que a gente pode citar algumas iniciativas aqui, o Compra Agora, Claro. cara, que é uma referência, né? Assim, o maior e-commerce B2B. Cara, fizeram um trabalho desde 2015, 16 lá na Unilever. Legal. Eu peguei o finalzinho lá, né? Junto com o time lá do Compra. Entre outras iniciativas, né? Brasil afora, tem muito bem sucedidas. Eu acho que esse é o momento da disrupção agora, do ponto de vista de transformação da malha, é o papel desse B2B, sabe? Esqueci de citar acho que um ponto importante aqui, que são os modelos alternativos, né? Voltando lá no começo da conversa, a gente tem muitas formas de chegar no ponto de venda, né? Aquela definição do como chegar. Uma delas, por exemplo, é o modelo de broker, agente de serviço. Que no Brasil, né, muita gente fala... Poucas operações são estruturadas assim ainda, né? Pois é. Assim, a gente tem, acho que 2 players que realmente grandes operam com um formato de broker mais estruturado, com modelos diferentes, mas que tem. Sim. Mas, em geral, é um ou outro piloto ou não opera, né? Vai para o modelo ou atacado, ou distribuição, ou em geral é direta, isso, né? E, inclusive, então, acho que esse, para mim, é um pulo do gato, é algo que, como bem de consumo e como cadeia, né? Tanto do lado do distribuidor quanto do lado da indústria, a gente deveria estudar, fomentar, né? Tá vindo reforma tributária aí e provavelmente isso deve ajudar até esse desenho do broker, né? Porque hoje a distribuição tem todo o tema tributário por trás e tal, etc., que acaba em alguns momentos sendo vantajoso, né? Mas acho que o broker, para mim, é uma aposta de longo prazo de transformação. Legal. E acho que vou só conectando, né, César, aí para mim tem muito a ver com o que a Seller se propõe a fazer, que é a mudança na relação da equipe de venda do distribuidor com o ponto de venda. Total. Né? E que para mim a tecnologia tem que ser a veia que muda, né, o famoso do vendedor para consultor. Total. Então, cara, não é mais selling que eu tenho que fazer, é ajudar o cara a vender mais. Então, a tecnologia te ajuda a melhorar o mix que você vai oferecer para o cara, a melhorar o preço, porque nessas redondezas aqui o preço está em tal patamar. Então tem esse viés aqui. Assim, esse bloco aqui, acho que dá mais um podcast. A gente tem que chamar o time especialista, né? Eu tô aprendendo aí nessa história. Vamos junto no próximo já. Mas aqui, assim, a tecnologia, a transformação, acho que vai ser muito nessa. E acho que é um começo de uma jornada aí de alguns anos ainda. Cara, eu sou apaixonado por esse tema, cara, e quando eu escuto sobre ele, sinceramente, eu me empolgo, porque eu acho que a gente tem uma pista aí, né, trazendo até um pouquinho, na minha visão como empreendedor aqui, não vou entrar muito no mérito, porque não é, a pauta aqui nunca é o produto da Sellers, mas, cara,
acho que tem um espaço gigante de transformação digital para vendas que vai trazer um resultado, eu acredito, maior ainda nos próximos anos, assim, cara. E eu quero estar participando dessa história toda, assim. Eu acho que tem muita coisa legal para ser desenvolvida, né, por várias empresas, por várias soluções. Acho que tem muita coisa que vai evoluir em paralelo, mas quem vai se beneficiar disso tudo é a eficiência geral econômica, né, cara? Porque acho que quando a gente está falando de indústria, distribuidor e tudo mais, a gente está falando de economia brasileira na veia, né, cara? A gente está Sim. falando de varejo, principal PIB hoje do Brasil está no varejo alimentar, então, assim, acho que quando a gente está participando disso, de certa forma, a gente está ajudando a economia e eu fico bastante empolgado com isso, cara. Falando aí, a gente Cara, já tá dando 1 hora, Henrique. Vamos lá. Parece que começamos agora, pô. Nem começamos. Ah, não, tá só raspando na ponta do iceberg. Cara, tem 1 hora já. Cara, já é certo que a gente vai marcar um outro papo. Boa. Vamos escolher um tema aí, vamos bater, vamos trazer. Quem quiser sugerir um tema aí, pô, cara, gostei demais do Henrique, cara, queria que ele explorasse tal tema, manda aí que a gente vai sugerir com ele, a gente prepara um episódio inteiro aí em cima das sugestões de vocês. Então, aceito o desafio, hein? manda aí que a gente vai fazer uma coisa legal aí. Bom, cara, pra gente encaminhar aí pra nossa reta final, falando um pouquinho aí de futuro, né? Que é um pouco do que a gente entrou agora aí. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre do desafio do bem de consumo, tá? O que tu enxerga de grande desafio no setor de bem de consumo nos próximos anos? E aí, se tu quiser já emendar essa tua resposta, trazer isso para a visão do profissional também, né? Tá. O que esse profissional também vai enfrentar como desafio e, obviamente, vão ser as oportunidades dele de carreira. Boa. Acho que o primeiro prognóstico é muito, pra mim, positivo, né? Tem gente que pinta aquela cena, meu Também Deus, acho. cataclisma, acabou, aí inteligência artificial vai tomar tudo. Cara, Todo teu eu time. não vejo isso, né? Eu ainda enxergo, óbvio, assim, tem um tema de eficiência, né? Que eu falei aqui da mudança de vendedor para consultor, Uhum. mas eu ainda tenho um prognóstico, assim, bastante positivo de que, assim, especialmente do Brasil, a relação interpessoal é muito importante. Como eu falei, 1.100.000 pontos de venda. Cultura Sim, latina tudo- em geral, né? Posso falar muito pelo Brasil aqui. Assim, a gente. Acho que o presencial ainda vai fazer um bom trabalho, assim, sei lá, daqui 50 anos, mas tô falando assim, pelo menos enquanto as próximas décadas, não vejo isso mudando tanto. Muda o papel, né? E eu vou falar um pouco disso, que eu acho que esse é o desafio, mas Legal. eu acho que assim, eu sou mais otimista. Tamo junto. Então, para mim, olhando para o profissional que hoje quer entender melhor, se desenvolver no bem de consumo, eu daria o primeiro desafio, né? E assim, eu tô nessa jornada, tá? Assim, Uhum. e no começo Uhum. dela, Uhum. digital. Vou fazer uma pergunta, vou trazer um contexto, tá? Assim, real. Uhum. Eu moro no interior, tá? Valinhos. Bela cidade. Muito boa, né? Não posso falar muito bem, que o pessoal vai pra lá e inflaciona as coisas. Então, É o que fizeram com Floripa. Pois é. Mas enfim, eu fui num bazar comprar um equipamento lá, um pedaço de material de construção, assim, uma torneira que tinha quebrado em casa. Uhum. Ia conversando com o lojista, né? A gente ia no mercado, Sim, tá, essa sim, história, né? Eu sim. fiz esse dever de casa. Esse cara não me tem venda digital através de uma das plataformas? Assim, é um bazar familiar, pequeno, sabe? Sensacional. Vende tudo, né? O famoso 199 e tal, aquelas lojas de um monte de coisa. Sim. Organizadinho e tal, mas assim, jamais imaginaria que esse cara tava lá. E aí eu fiquei me perguntando o seguinte, né? Assim, o vendedor que atende a ele, seja de um atacado, seja de um distribuidor que vende os produtos, porque esse cara não é atendido pela indústria, imagino eu. Esse cara algum dia discutiu com o dono da loja ali qual imagem que ele tem que usar do produto, qual a descrição que ele tem que fazer do produto, né? Aí falando nos termos técnicos aqui, imagem hero, Uhum. descrição, Uhum. não vou lembrar aqui, mas tem um tema das descrições corretas. Sim. Então, para mim, esse é um gap. Uhum. Porque a gente, como vendedor, né, e eu desço até o nível do vendedor, a gente está acostumado a vender, agora sim, falar de sellout, desenvolver. Mas, cara, você nunca discutiu imagem do seu produto com o teu ponto de venda. E isso, cada vez mais, vai ser o que diferencia o sellout. Total. A ação, por exemplo, né, a gente está acostumado ponto de venda físico, ponto de gôndola, né, ponto extra, ponto de gôndola. Cara, lá no e-commerce, né, é o banner.
É o... Você vai saber falar melhor que eu, mas esqueci aqui o Ciranda lá, o Carrossel. Carrossel. Aham. É Ads É também. outra, Ads, é outra SEO. pegada. Aham. Sim, o SEO, como é que você gera tráfego pra lá e tal. Aham. Então, assim, é outra dinâmica Outro mundo. de como que você impulsiona o sellout. Total. E que eu acho que, assim, aqui tem um hiato gigantesco, assim, do que a cadeia hoje tá preparada para fazer e do que é a demanda. E não é tão do futuro, não. Para Não. mim, ela é atual. Como eu falei, fui no bazar em Valinhos comprar uma torneira e o cara vende via, posso falar que é iFood, né? Legal. Acho que era iFood Shop lá, alguma coisa. Legal. E ele tava lá numa plataforma online fazendo venda. Sensacional. Então, assim, acho que esse aqui é um primeiro desafio. Segundo, acho que a gente já falou lá no início, mas vale aqui, né? Eu falei que esse negócio tá um pouco mais sólido e tal, mas o tema realmente de entender o desenho de DRE, né? De PNL da operação, né? Tanto tua quanto do próprio distribuidor, que a gente só tocou aqui, mas para mim que o profissional tem que entender lá dentro do distribuidor também como é que tá o DRE do cara, como é que tá a rentabilidade, como é que ele tá estruturado, né? Quais são as oportunidades aqui. Acho que é um segundo ponto, né? E eu tive a oportunidade de viver muito, como eu falei, portão para dentro. Então, cara, viver isso, conhecer, me ajuda muito hoje no dia a dia a discutir aqui. Eu acho que tem oportunidade, tem eficiência, vamos comparar e tal. Isso muda Brasil afora, modelos de... até pelas N indústrias que eu passei, assim, cada uma tinha... Categorias diferentes também. Categorias diferentes, acho que a composição é diferente. Eu acho que esses, assim, são os grandes desafios. E o terceiro é, conectando também com a nossa conversa, a história do intraempreendedorismo, né? Assim, acho que tem que estar sempre de olho nas oportunidades, sabe? Fazer do limão uma salada de fruta, cara. Não é nem uma limonada, não. Assim, é fazer, às vezes, mágica mesmo. Total. Mas é ficar tem que ter essa... Acho que sempre se olhar, a gente brincou aqui, mais otimista, criativo, para achar alternativas. Porque, assim, é fato, né? A gente vive disso, que, inclusive, empreender de fato deve ser mais intenso ainda. Assim, a gente é problema o dia inteiro. Total. É uma fábrica de problemas. Assim, você vai no ponto de venda, é produto que não chegou, é preço que tem mais barato no atacado, teve, sei lá, quebra, perda, né? O produto venceu, problema de qualidade. Cara, assim, você não conseguiu atender o cara, o PDV hoje, você vai ter que ir no outro dia ou fazer um atendimento remoto. Assim, problemas, a gente vive, né, com muitas variabilidades, né? Para mim tem que fazer disso oportunidade, sabe? Óbvio, ter método, ter disciplina, ter sempre essa capacidade, acho que de encarar e endereçar problemas, não é também aquela, né, o paz e amor só, não. Acho que é no sentido do otimismo, mas com essa criatividade, e o brasileiro é bom nisso, a gente se vira nos 30, mas de achar realmente, assim, oportunidades onde esse negócio não tá dando certo, né? E acho que aqui tem, assim, no ponto de venda, no atendimento realmente, assim, do pequeno varejo, sempre tem, né? Posso estar enganado aqui, mas sempre que a gente vai, e cada olhar, óbvio, traz uma perspectiva diferente, mas sempre tem oportunidade, sabe? Sim. Sempre você vai encontrar e falar, nossa, qualquer cara, negócio. que você achou isso aqui? Isso, né? Trazendo muito para a minha dinâmica de bem de consumo, mas assim, é nítido, você sai, você fala, dei esse exemplo aqui, né, de Valinhos lá do bazar, cara, eu fiz a pergunta, obviamente, pro cara, nenhum vendedor explorou isso. Ele faz por conta própria. Então, assim, se um vendedor vai lá e começa a desenvolver essa dinâmica, sabe? Entrega uma cartilha pro cara, vamos lá, entrega digitalmente, né? Manda no Zap, não precisa nem mais fisicamente ir lá. Cara, já leva o sellout, né, para outro patamar. Então, eu acho que esse olhar, especialmente no momento desse de transformação, ele é chave, sabe? Para todo mundo, né? Vamos ter problema? Vamos encarar, mas acho que o olhar criativo, diferente, achar soluções que possam transformar o negócio, ir nos porquês lá no fundo, entende a causa e agir rápido, né? Fazer essa transformação aos poucos, dentro de casa, passo a passo, mais rápido. Cara, espetacular, velho. Pô, que bom. De verdade, assim. Convenci? Convenceu, cara. Pô, espetacular, assim. Cara, chegamos no final desse episódio do Sellers Cast, assim, cara, passou muito rápido.
Passou muito rápido. Pois é, foi mesmo. Cara, eu gostaria de entrar em vários outros temas. A gente vai entrar num próximo aí. De novo, pessoal, sugiram aí temas que queiram tratar aí com o Henrique. A gente organiza tudo aqui, prepara um material bem legal e a gente produz aí em conjunto. Cara, mais uma vez, obrigado de coração por estar aqui no final do dia, compartilhando tua experiência de peito aberto, cara, pô, trazendo, dividindo mesmo. Então, acho que isso ajuda, entra no nosso propósito de transformação, né? Porque eu acho que a transformação não está só no produto, né? Assim como não está só na tecnologia, mas está também na disseminação de boas práticas, visões, experiências e tudo mais. Eu acho que essa rede, esse ecossistema que se monta através do conhecimento faz com que a gente consiga proporcionar também impacto em outras empresas que às vezes a gente não vai nem ficar sabendo, né? Que escutou um insight teu aqui, Sim. aplicou, transformou e às vezes tu não sabe, mas com certeza de alguma forma tu contribuiu, cara, contribuiu comigo, tenho certeza que tá contribuindo com muita gente aqui. Obrigado de coração por ter vindo, Henrique. Espero que a gente possa fazer outros em breve e, né, queria deixar o espaço aí para te dar tuas últimas palavras aí para quem nos acompanhou, quem quiser te encontrar em algum rede social, tudo mais, como é que faz aí? E Vamos lá. Vamos lá. Acho que antes da gente encerrar aqui, César, eu que agradeço, né, você e todo o time da Sellers aí, não só pelo espaço aqui, acho que pelas discussões de negócio que a gente vem tendo também, Legal. os projetos que a gente está colocando de pé aí. Coisa 2024 promete, né? Vamos nessa. Eu quero também fazer um agradecimento, né, que vamos inspirar, vamos alimentar Olha as só. famílias aí, tem um Cara, kitzinho para você. Essa é a parte boa de estar no ecossistema de indústria. Só, 8 e pouco da noite, agora você já vai poder aí fazer seu lanchinho, então... Obrigado, meu. Valeu mesmo, de coração. Vou levar ele felizão para Florianópolis. Vou abrir Vamos lá. com o meu menino lá. Deixa eu deixar ele aqui, ó. Vai lá. Ele vai gostar, hein? Tem um kit bacana. Certeza. E tem muito mais lançamento pra gente ver. Vou te mandar mais pra frente um Legal. kitzinho com os lançamentos. Mas acho que o pessoal quiser me procurar, me acompanhar, eu sou um cara meio old school, então vão me achar no LinkedIn. Legal. Eu tenho lá, Henrique Torres, tá? Legal. Posezinha bonitinha, foto lá, né? Fazendo aquela pose de executivo. Mas eu costumo postar bastante, né? E eu frequento muito também os eventos do setor, né? Então até indicaria aqui, até de uma forma mais geral. Tô lá, por exemplo, no evento da BAD aí, que aconteceu agora em junho. Esse eu não pude estar, tava em Fortaleza. Legal. Mas assim, sempre que possível eu tô lá. Tem um encontro de valor no final do ano. Legal. Tem os encontros, né, das empresas de tecnologia aí, que tem feito um trabalho legal também de juntar essa turma no sentido de transformação. Tô esperando o evento da Sellers aí, que eu sei que vocês estão já botando de pé. Vai vir. Me convide aí, tô por lá. Vai estar como speaker lá. Mas tô sempre ali no LinkedIn, fique à vontade para mim me adicionar, né? É um prazer. Também é um prazer aqui. Minha missão é compartilhar conhecimentos também, César. Então, quantas vezes você me chamar e o trânsito de São Paulo permitir, tô dentro. Fechado, meu amigo. Gente, mais um episódio aí de altíssimo nível com esse cara fora de série aí. Então, assim, procurem ele nas redes sociais. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, não se preocupem, link pro LinkedIn do Henrique vai estar aqui para vocês clicarem aí e já se conectarem com ele. Mais uma vez, obrigado pela audiência, né? Não esqueçam aí, cara, se gostou desse episódio, acha que ele pode ser uma mensagem importante para alguém da tua rede de relacionamento, compartilha ele, vai estar ajudando essa pessoa e vai estar ajudando a gente também a levar essa comunicação e conteúdo para muito mais lugares e ajudar muito mais pessoas. Para quem quiser saber um pouquinho mais de como a Sellers pode te ajudar, entra lá, www.sellers.com.br, entra lá no nosso site, dá uma olhada, né? E vai lá no formulário lá pedindo um contato que o nosso time de vendas vai ficar feliz demais de estar entrando em contato com vocês e explicando o que a gente pode fazer junto. Beleza? Até o próximo Sellers Cast e obrigado pela audiência. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, César.